Bom dia, todos bem? Meu nome é Gustavo, eu sou casado com a Letícia, eu sou pai do Aslan e do Zion, sim, Aslan e Zion. Pastoreio uma igreja na cidade de Belo Horizonte, junto com um presbitério, chamada Igreja Cristã Coração do Pai. Nós estamos há 4 anos na plantação dessa comunidade. Temos trabalhado com ensino, oração e também justiça social, a qual temos amparado comunidades ali na cidade de Belo Horizonte, algumas favelas, algumas vilas. E temos rodado por aí, temos andado já há 5 anos o Brasil, visitando alguns estados. E é sempre bom poder estar junto com os irmãos. Salvador, de fato, tem se tornado uma casa para mim. Cada vez que eu venho, eu me sinto mais confortável. Obrigado aos pastores, Dan, Júnior, obrigado à família. E ontem nós tivemos um tempo aqui na escola Equibalo e ficou... Quantos estavam aqui ontem? Legal. Eu acho que os outros estavam orando, né? Perdeu o horário. Brincando, gente. Mas ontem nós tivemos um tempo e ficou bastante claro a respeito daquilo que o Senhor deseja promover em Salvador nos próximos meses, para os próximos anos. E ouvi o Dan falando aqui agora de Mike Shea. Cara, isso aquece o nosso coração, isso traz esperança, expectativa. Eu confesso que eu sou amante das histórias de avivamento. Eu estou aqui me segurando para não falar de avivamento. Mas eu confesso que tem algo aqui dentro. Mas eu estou cheio de expectativa para Salvador. Eu queria de fato encorajar os irmãos a participar da conferência, a estar aqui na Lagoinha esses dias. Vão ser dias incríveis. Ontem ficou bastante claro que o Senhor está chamando Salvador a um tempo de unidade, um tempo de assembleias solenes, um tipo de reunião que a gente abandona o que a gente acredita, a gente deixa de lado as indiferenças, para que a gente se junte como um único só povo, os mais velhos aos mais novos, para que a gente entre na opinião do Senhor e a gente tenha corações arrependidos diante dele, para que ele venha e cura a terra. Amém? O meu desejo essa manhã, então, já que eu não vou falar de avivamento, talvez, não sei, mas falar um pouco sobre o futuro de Israel dentro do plano de Deus. Não sei se os irmãos já sabem, mas o Wesley daqui a pouco vai estar compartilhando. O mundo está mobilizando a partir de hoje uma assembleia solene coletiva. Já são mais de 100 milhões de pessoas envolvidas, com o intuito de orar por Israel, com o intuito de trazer entendimento sobre Israel dentro do plano de Deus. A base que estará usando é Isaías 62. Então, a partir de hoje até o dia 28, até o dia 28, são mobilizações, igrejas que estão se unindo a favor de clamar, de pedir por Israel, de orar pela plenitude de Israel. E irmãos sérios como Mike Bickle, Lou Engle, irmãos que estão se envolvendo e fazendo essa chamada no mundo. E nós estamos sentindo, como igreja brasileira também, de se envolver nessa mobilização, de juntos estarmos contribuindo com esses outros irmãos nas nações da terra. O Eixe, quantos conhecem o Eixe? Ele esteve em BH, no Ticum, em 2019. E, cara, ele falou algo assim, simples, mas muito profundo. Ele disse que eles estavam todos os dias orando pelo Brasil, porque eles acreditavam muito na importância do Brasil, para causar ciúmes em Israel, para que Israel pudesse alcançar a sua plenitude. E ele disse: irmãos, nós estamos orando por vocês, nós estamos pedindo que o Senhor amadureça vocês, que vocês alcancem maturidade diante do Senhor, para que de fato vocês possam alcançar as nações da terra e também Israel. É tipo assim, chutou a bola e vai lá, né? E isso mexeu comigo assim, porque às vezes a gente
tem uma visão um pouco errada a respeito de Israel, né? Às vezes a gente não pensa a respeito de Israel dentro do plano de Deus. Acredito que aqui vocês estão bem dentro do assunto, mas essa manhã eu queria trazer um pouco de instrução a respeito dessa nação. Eu queria compartilhar com os irmãos, e eu confesso que falar desse assunto nesses dias tem aquecido o meu coração, e acredito que a gente vai sair dessa manhã aquecidos. Amém? Quando nós começamos a falar de Israel, nós precisamos afirmar duas coisas. A primeira, eu gostaria de afirmar uma frase que o Joel Richards, ele diz que todo evangelho que não tem um judeu governando o mundo é um falso evangelho. Todo evangelho proclamado que não tem um judeu governando o mundo é um falso evangelho. Por quê? Porque essa é a promessa. Essa é a promessa dada a Gênesis 3,15, que disse que o Senhor, Ele faria nascer um descendente, seria a semente da mulher, e este então feriria a cabeça da serpente. Esse seria a qual João 1,1 diz que no princípio era o verbo. E no verso 14 vai dizer então que o verbo se fez carne. Esse é aquele a qual escolhe a barriga da Virgem Maria, e que Lucas 1,30 vai dizer que o anjo aparece a ela e diz: você vai gerar um filho, e esse com nome será chamado Jesus, Yeshua, aquele que Yahweh salva. Não apenas isso, mas o anjo diz a Maria que esse reinaria sobre o trono de Davi. Então, quando nós começamos a pensar no Evangelho, na mensagem do Evangelho, e que essa mensagem, ela desde Gênesis 3,15, está apontando para um homem, está dizendo que um dia viria um descendente. Esse descendente, ele teria poder, mas ao mesmo tempo seria semelhante à mulher, porque nasceria dela. Então nós estamos falando de alguém divino, mas ao mesmo tempo humano. E isso é loucura, principalmente quando nós vamos ver Lucas 1 dizendo que na barriga de uma simples virgem judia, o Deus Criador iria então ser gerado ali. Cara, isso é loucura. O Deus que criou. Opa, isso me atrapalha, gente. TDAH assim, dá. Brincando. Mas você então começa a perceber a profundidade, o poder dessa mensagem. Alguns irmãos ainda dizem: o evangelho é simples, né, pastor? Não é, cara. É muito poderoso essa mensagem. Paulo mesmo disse: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. E agora a gente tem o Criador, aquele que era o haja, aquele que falava e as coisas eram feitas. Agora ele se colocando para nascer da barriga de uma virgem. Aquele que criou Maria agora está dentro de Maria, passando pelos processos comuns de uma criança, de amamentar, de trocar fralda, de aprender a falar. E o anjo então diz a Maria que esse seria aquele a qual Deus enviou para salvar o mundo. Existem dois aspectos da encarnação de Yeshua. O primeiro é que ele iria salvar a humanidade. O primeiro é que ele iria de fato pisar na cabeça da serpente. Ele iria acabar com a maldição que foi instaurada no mundo por conta do pecado. Mas também havia um segundo aspecto da encarnação. Qual seria? Que ele sentaria, que ele iria reinar sobre o trono de Davi. Aquilo que foi prometido a Davi, um reino eterno, com aspectos daquele que então um dia voltaria. Por quê? Porque nós já temos o primeiro aspecto, nós já temos aquele que veio salvar, aquele que subiu o madeiro, aquele que Isaías 53 diz que na sua dor, na sua labuta, no seu sofrimento, nós então encontramos o quê? Encontramos a paz.
Fomos então reconciliados, antes forasteiros, antes inimigos, antes distantes, mas hoje chamados família de Deus, povo de Deus. Antes nem raça, nem nação éramos, hoje somos uma raça eleita, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Então seu primeiro aspecto é cumprido ali na cruz. Mas nós também percebemos que ali mesmo na cruz acontece algo que inusitado. E parece que Deus, com alto e bom som, estava dizendo: esse de fato é o rei dos judeus. Se lembram disso? E ali mesmo na cruz coroado, parece que Deus estava dizendo ao mundo: esse de fato é o rei, esse de fato é o qual vocês aguardavam, o rei dos judeus. Então ali coroado, ali então Deus entregando a esse homem divino, Yeshua, as nações da terra. Salmos 2, quando se lembra: hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações da terra. E ali Deus então coroando o rei, aquele que então iria governar as nações da terra. Então nós temos esse primeiro aspecto, essa primeira afirmação: se o nosso evangelho não está falando de um homem judeu um dia governando o mundo, esse evangelho é falso. Por quê? Porque no seu primeiro aspecto da encarnação, ele sobe o madeiro, ele traz salvação para o mundo, e as escrituras, Paulo vai dizer que ele é o quê? O primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar? Não, nós temos outros que ressuscitaram, mas ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e continua vivo, hoje à direita de Deus Pai, ressurreto ainda, um homem de carne e osso no lugar mais importante do universo. Por quê? Porque um dia ele voltará. Para quê? Para o cumprimento do segundo aspecto, que ele então vai se assentar onde? No trono de Davi. Então a primeira afirmação, para que a gente comece a entender o futuro de Israel dentro do plano de Deus, é compreender que nós, como gentios, adoramos Yeshua, que é um judeu, que hoje está à direita de Deus Pai, mas com a promessa que um dia vai voltar. Amém? A segunda afirmação que nós precisamos fazer é a afirmação que Paulo, no capítulo 11 de Romanos, na verdade ele começa com uma pergunta. Quando se lembram? E a sua pergunta, na carta aos Romanos, uma carta direcionada aos gentios. Deixa-me só. Deu falho aqui, Tchutcher. Romanos 11:1, ele diz: porventura rejeitou Deus o seu povo? Diante do antissemitismo, esse ódio ao povo judeu, são palavras que de fato nós precisamos relembrar. Paulo dizendo aos irmãos: será por acaso Deus rejeitou o povo de Israel? E logo a gente vê Paulo respondendo, e Paulo responde com duas respostas. Quantos se lembram? Vamos lá, gente. A primeira de Paulo é: certamente não. Por quê? Porque eu mesmo sou um israelita. E hoje estou aqui cheio do Espírito, salvo, nascido de novo. E a segunda resposta de Paulo é: ele vai usar textos a qual vai lembrar do remanescente dos dias de Elias. E ele vai dizer: será por acaso que só sobrou um? Será que por acaso sou somente eu? E vai dizer: certamente não, Deus ainda tem o quê? Tem o seu remanescente. E Paulo ainda ali na carta de Romanos, capítulo 11, ele vai dizer: mas então por que não todos? E aí Paulo mesmo vai responder: porque o próprio Senhor,
endureceu o coração deles. Mas endureceu por quê? Por que fechou os olhos? Isso é loucura, porque a gente vai ver nas escrituras, de tempos em tempos, que esse povo sempre ia contrário a Deus, sempre se voltava contra Deus, sempre escolhia os deuses falsos das nações. E agora, quando Yeshua aparece, quando Yeshua encarna, o verbo se torna carne, de repente o Senhor faz o quê? Fecha os seus olhos, fecha o seu coração. Por quê? Para que eles não pudessem olhar para Yeshua e ver que de fato Yeshua era o Messias esperado. E por que Paulo diz isso? E Paulo vai falar, eles caíram, pois, para ficarem caídos? E Paulo não. Paulo diz que a queda deles naquele momento seria para quê? Para que os gentios então fossem salvos, para que os gentios então fossem enxertados à família de Deus. E isso é doido. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que é como se fosse uma corrida. Imagina uma corrida, nós temos Israel bem na frente, com os oráculos de Deus, o povo, a nação que Deus escolhe, com as revelações do Senhor. E nós, o Brasil, imagina o Brasil, né? Eu acho que os índios aqui, talvez, não sei. Mas Israel lá com a Torá, com as escrituras, com a lei de Deus, correndo, acelerado. E parece que Deus então coloca o pé, para que Israel pudesse tropeçar por um momento. Mas para quê? Para que as outras nações então se achegassem. Para que as outras nações então pudessem também ter acesso aos oráculos de Deus, à lei de Deus. Para quê? Para que todos então pudessem chegar juntos na linha de chegada. E é interessante que Paulo, ele está mostrando, eles caíram para ficarem caídos? Não. Certamente não, mas eles caíram para quê? Para que nós pudéssemos nos achegar. Porque se naqueles dias o povo hebreu, judeu, eles tivessem de fato olhado para Yeshua e visto Yeshua é o rei, é o Messias, o que aconteceria? Certamente ele já se assentaria no trono de Davi, estaria reinando. E nós? Não sei, talvez o inferno. Então a queda deles é bom para nós. Por um momento de tempo, nós nos achegamos. Nós hoje então temos acesso aos oráculos de Deus. E é interessante que Paulo, ali mesmo em Romanos 11, depois vocês leem em casa, mas eu só dando uma introdução, daqui a pouco a gente passa de fato para a palavra. Mas Paulo, ele vai dizer assim, eu me glorio que eu faço hoje parte do mistério de Deus, ao ministério aos gentios. Paulo dizendo que ele se gloriava do seu ministério, né? A gente tem um problema com esse negócio de gente que se gloria. Se lembra de um aí que disse que era o top dos tops da música? Eu sou acima da média, né? E Paulo está dizendo, eu me glorio ao ministério, aos gentios. Por quê? E ele fala algo profundo. Ele diz assim, eu me glorio ao ministério aos gentios. E eu quero e acredito que um dia os gentios vão causar ciúmes no meu povo, para que alguns possam ser salvos. Deuteronômio 32, 22 diz que Deus ele se ira com o seu povo. Por quê? Porque o seu povo havia escolhido os falsos deuses. Então Deus diz a eles, então por isso eu vou escolher uma nação louca, um povo que nem povo é. E esse povo então vai causar ira, ciúmes em vocês. Imagine isso, mano. Que loucura. Nós, um povo muito doido. Quando eu falo nós, estou falando dos gentios, as nações, um povo esquisito. Imagine isso para os judeus, os caras, eles criaram o culto, eles sabiam como agradar a Deus, cara. Imagina nós, um povo doido que nem nação era, e o Senhor está convidando os gentios a causar ciúmes nesse povo. Para quê? Para que esse povo um dia alcance a sua maturidade, para que esse povo um dia olhe e diz, de fato,
o que esse povo louco adora é o Messias, é Yeshua, a qual a gente esperava, a qual a gente aguardava. Deus, Ele escolhe um povo doido, tatuagem, barba, terno também, tá, gente? A gente nem começar a falar, né? Eu falei para os irmãos, você pode usar terno, cara, não tem problema. Hoje a gente tem que falar, né? Tipo assim, você pode usar roupa social, mano, não tem problema. Porque hoje é só tatu, né? Vans. Falei, não, você pode usar roupa social, tá tudo certo, mano. Tá ok, não precisa ter tatuagem, tá bom, gente? Imagine isso. Deus escolhe esse povo doido, e Deus começa a abençoar esse povo nas nações da terra. Como nós vemos ao longo da história, Deus trazendo avivamento a esse povo, Deus visitando esse povo, Deus marcando o seu nome nesse povo. Avivamento, você acreditando ou não, está na história. Deus fez. Houve momentos que foi real, momentos em que de fato eles puderam experimentar Deus na rua, experimentar Deus no supermercado, experimentar Deus dentro de casa. Nações que foram abaladas como Gales, de fato aconteceu. Então Deus começa a abençoar esse povo muito doido, com um propósito. De quê? Gerar ciúmes em Israel. Para quê? Para que Israel então alcance a sua plenitude. Para que Israel então olhe para Yeshua e ele diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas como que nós vamos causar ciúmes nesse povo? É uma pergunta que a gente faz. Porque parece que quando a gente fala de Israel, a gente quer virar Israel, né? Parece que a gente quer judaizar as coisas. Tem um povo lá na minha cidade, não vou falar o nome, mas os caras querem saber a descendência que eles são. Tipo assim, sou de Judá, eu acho que eu sou de Judá. Não é nada, mano. Usa kippá, aquelas coisas, chofar. Se você toca chofar, nada contra, mas o mau uso das festas. Aí a gente acha que vai, né? Fala assim, vamos nos parecer com aquele povo, vamos fazer as festas igual. Mal, não entende as festas, não entende o que aquilo representa. E a gente acha que vai causar ciúmes naquilo. Ciúmes em Israel, ciúmes no povo. Está causando nojo, né? Raiva. Está causando de fato mais separação, mais ódio do que de fato ajuntamento. A gente precisa então nos amadurecer. A gente precisa então alcançar a maturidade a qual Deus nos chamou a alcançar. Para quê? Para que esse povo então encontre salvação, para que esse povo então de fato olhe para nós e fale: esse povo ama a Deus de fato, é o mesmo Deus. Eles têm Yeshua como Messias, como Salvador. E como que nós vamos causar isso? Como que nós vamos provocar isso? Amando a Deus de todo o coração. Sendo logo Romanos 12 o que Paulo diz: portanto, irmãos, entregue os vossos corpos como um culto racional, seja o que? Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Como que nós vamos provocar ciúmes nesse povo? A nossa consciência sacerdotal aumentando. A gente se tornando sacrifícios vivos. Ontem eu disse, mais do que levantar os nossos sapatos em estádio dizendo: vamos para as nações. O Senhor quer um tipo de gente que diz: vamos viver pelo Senhor. Na minha cidade, cuidando dos meus filhos, no meu serviço comum, na minha vida diária, mas eu vou ser o sacrifício vivo ali.
Isso então vai provocar. Imagine isso nas nações da terra. De fato, a igreja gentílica entendendo que o Senhor tem dado a ela uma porção, uma oportunidade. Temos o Espírito. Imagine isso crescendo, isso aquecendo. E ainda mais nos últimos dias, nós acreditamos que Deus ainda mais nos dará avivamento, ainda mais nos abençoará com sua presença. É que um dia esse povo olhe para a gente e fala, de fato o Senhor é com eles. De fato nosso Deus é o mesmo Deus deles. Porque eles têm Yeshua, eles têm o Messias. Isso então vai provocar ciúmes em Israel. E os ciúmes em Israel, que Paulo vai dizer é que vai acontecer a ressurreição dos mortos. Se a sua queda, Paulo ainda lembra, trouxe salvação, imagine ainda mais a sua plenitude. A importância que essa nação tem diante de Deus, que a sua queda nos fez estar aqui hoje. Imagine então a sua plenitude, se não a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? Quando Yeshua voltar, então os mortos irão ressurgir das suas tumbas. Se a sua queda nos traz salvação, a sua plenitude então traz a volta de Yeshua para a terra. Mais do que cantar Maranata, mais do que camisa Maranata, nós precisamos começar a trabalhar Maranata, trabalhar para que de fato o Senhor volte. E como que nós fazemos isso? Trabalhando com a igreja gentílica, equipando, ensinando, treinando, para quê? Para que ela chegue na sua maturidade. Por muito tempo nós sonhamos com as nações da terra. Por muito tempo as conferências de missões, tinha até aquela musiquinha, né? Eu tenho um chamado, quantos nunca? Foram lá para frente, né? Então, você não tem um chamado. Nós temos um chamado, nós. E por muito tempo a gente pensou assim, de forma individual, né? Vou me preparar, que eu vou para as nações da terra. Eu achei que eu ia fazer isso. Me preparei minha juventude toda. E de repente o Senhor fala, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu falei, não quero. E esse negócio me trouxe um problemão, gente. Vocês não sabem, pastor, né, Júnior? Meu Deus. Burnout, depressão, aquelas coisas doidas. Gente, crente tem depressão, tá? Não é um tabu. Mas esse negócio me causou, mas eu não consigo sair desse negócio. Minha vida e da minha família e dos meus filhos já não está mais longe disso. De fato eu entreguei minha juventude, de fato eu entreguei tudo que eu tinha. Por quê? Porque hoje eu amo a igreja, eu vejo que hoje a igreja de fato, ela tem o seu papel máximo, para que de fato a gente se organize, a gente cause esses ciúmes em Israel, para que Yeshua então volte à terra. Mas então que sonhar com as nações, a gente precisa sonhar com a nossa cidade, com os nossos bairros, com a nossa igreja local. Amar esse negócio de igreja, dá trabalho? Dá. Tem confusão? Tem, muita, mas é esse negócio que Deus escolheu, é esse meio, é gente brigando, é fofoca, tem. Mas o Senhor escolheu a igreja. O Senhor escolheu esse povo muito louco.
E o Senhor de tempos em tempos tem nos abençoado. E a tendência ainda mais, os últimos dias, o Senhor, ao longo dos últimos dias, o Senhor o quê? Nos abençoando ainda mais. Por isso que quando nós falamos, gente, vamos reunir, vamos buscar, é para isso, gente. Vamos orar por avivamento. Eu confesso, cara, a palavra avivamento eu falo tanto que me calejou. Quantos aqui também não? Houve tanto avivamento, tanto avivamento, tanto avivamento. Você fala, cara, não sei, sabe? Tanto usar o sapato, caleja. Aí de repente acontece em fevereiro ou março, não lembro, o Asbury, quando se lembra? Cara, aquilo ali aqueceu meu coração, cara. Aquilo ali me animou. De fato, ver o Senhor está com a gente, cara. O Senhor quer de fato nos abençoar com sua presença. O Senhor de fato quer nos tocar com sua presença. O Senhor de fato está conosco para que a gente alcance a nossa maturidade. Então Israel se achegue. Israel então alcance sua plenitude para que Yeshua volta. Então nós afirmamos duas coisas essa manhã. Primeiro, o Jesus a qual nós adoramos é um homem judeu e ele vai voltar para governá-la a partir de Israel. Por quê? Porque Deus ainda tem um plano com o seu povo. Deus ainda tem um plano com Israel. Se não em Gênesis 12, a promessa a Abraão, quando se lembra? Vamos lá. A promessa ela tinha 3 aspectos. O primeiro era o quê? Uma terra, descendentes e as nações da terra. De fato, a terra ainda não foi conquistada. De fato, um povo ainda está espalhado pelo mundo. Ainda não há um povo junto na sua terra. E as nações da terra ainda não foram abençoadas. Por quê? Porque o que aconteceu apenas foi salvação. As nações ainda não foram salvas. E isso vai acontecer quando? Quando Yeshua voltar, então as nações da terra serão salvas e redimidas. Mas enquanto ele não volta, as nações da terra não é salva. Então temos ainda uma promessa em aberto, em desenvolvimento. Assim como também a promessa feita a Davi é que Yeshua sentaria ao trono de Davi e teria o quê? Um reino eterno. Então nós temos Yeshua como um rei judeu e nós temos a nação de Israel ainda dentro do plano de Deus, que ainda tem um futuro glorioso. Amém? Então vamos para a palavra. Mas eu vou ser rápido, tá, gente? Que hora que finaliza? Tá bom. Isaías 56. Vou atrapalhar o almoço dos irmãos? Isaías 56, verso 7, todos sabem, eventualmente estão envolvidos em casos de oração, sala de oração. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías então está falando sobre esse lugar, sobre essa terra, sobre uma casa em cima de um monte. E essa casa de fato se tornando casa de oração para todas as nações da terra. Quando nós pensamos sobre o futuro de Israel dentro do plano de Deus, nós então começamos a ver Israel como um centro de governo, como de fato uma capital, como de fato uma base a qual todas as coisas serão de alguma forma treinadas,
de alguma forma abençoadas por esse lugar. Deus ainda tem um plano com Israel. E esse assunto de Israel dentro do plano de Deus era um assunto que os próprios apóstolos eles falavam e eles comentavam. Por exemplo, Atos 1:6, quantos lembram? Aqueles, pois, que se havia reunido perguntaram, dizendo: o Senhor restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então até mesmo havia uma expectativa ainda naqueles dias. Imagine nós ainda não. Certamente o Senhor não abafou aquilo que os irmãos perguntaram a ele: será pois agora? E Jesus disse: certamente não vos compete saber. Mas não está dizendo não vai acontecer nada, está falando o Pai decidiu um dia. E então isso vai acontecer, um dia Israel vai ser restaurada. Israel então vai se chegar no seu lugar de plenitude, e esse lugar então vai abençoar as nações da terra. Israel será exaltada um dia como chefe das nações. Por isso que Isaías 2 verso 1 diz: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andene nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então um dia, essa nação Israel, que tanto sofre ao longo da história, o Senhor então a levantará como chefe das nações da terra, a qual um dia as nações da terra virá até ela, e as espadas então irão ser trocadas por enxadas. O tal da justiça que nós tanto peleja, a injustiça que a gente tanto odeia, Yeshua um dia vai se assentar sobre o trono nesse lugar chamado Sião, em Jerusalém. Então ele fará justiça às nações da terra. Aquilo que a gente tanto peleja, aquilo que a gente tanto discute nas redes sociais, um dia esse rei judeu voltará. Então ele governará as nações da terra. As espadas vão ser trocadas por enxadões. Ele vai nos ensinar então como a terra deve ser cultivada, como a terra deve ser guardada. Um dia ele vai voltar. Israel vai alcançar o cume do monte. Israel vai se erguer. Sobre Israel então virá a luz. Sobre Israel, como Isaías disse, irá resplandecer, porque já vem a glória do Senhor. A glória vai nascendo sobre ela, porque eis que as trevas mesmo cobrindo a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ela virá o Senhor. O Senhor virá surgindo em sua glória, e as nações então vão caminhar na sua luz, e os reis ao seu resplendor que nasceu. Um dia Israel vai ser levantada, porque nós como igreja vamos alcançar nossa maturidade. Está entendendo? Um dia as nações de fato vão se voltar a esse lugar que tanto é mal falada, que durante os anos muitas pessoas dizendo que esse povo
deveria ser lançado fora da terra. O próprio Lutero, em algumas declarações, dizia que Israel, que o povo judeu, eles eram como vermes, porque não tinha compreensão do plano de Deus para esse povo ainda. E percebe que há um trabalho junto, que nós não substituímos esse povo, que grandes erros que a gente comete às vezes, troca Israel pela sua nação. Não. Israel tem o seu propósito diante de Deus, nós temos o nosso propósito diante do Senhor. Nós estamos um dia se ajuntando, igreja do Senhor de fato, mas percebe que um trabalha por o outro, percebe que um de alguma forma depende do outro. Por eles fomos salvos e por nós eles vão alcançar a salvação. O Senhor está nos chamando esses dias. O Senhor está convocando as nações da terra para que a gente volte a olhar para essa terra. Gente, o que eu estou falando de fato é muito sério e de muita importância. O Senhor está nos chamando a olhar para esse povo. O Senhor está nos chamando a olhar para esse povo, a qual Mateus inicia o seu livro dizendo: Yeshua, o filho de Abraão e o filho de Davi, aquele que irá cumprir tanto as promessas de Abraão como as promessas dadas a Davi. O Senhor está convocando a igreja. O Senhor está chamando as salas de orações nas nações da terra. Para quê? Para que um dia a casa de oração se levante. Amamos a iHope, amamos o que esses irmãos fazem, mas eu quero estar nessa casa de oração. Eu quero um dia estar em Sião. Eu quero um dia estar junto com Yeshua. Então as nações da terra estão se unindo. O Senhor está nos chamando. E parece que quanto mais a gente fala desse povo, parece que quanto mais a gente de alguma forma entende os planos de Deus a esse povo, parece que o Senhor também de alguma forma vem nos alinhando, vem nos ajustando, vem nos organizando. 100 milhões de pessoas que agora vão entrar nesse período de assembleia solene. E acredito que sim, o nosso intuito é de fato orar por essa nação, abençoar essa nação, mas eu sinto que o Senhor está nos abençoando, cara. Eu sinto de fato que a expectativa é para Ele, sim, mas parece que o Senhor está organizando o nosso coração, nos alinhando. Eu sinto como um prumo sendo colocado a nós nesses dias. Eu sinto que de fato o Senhor está nos ajustando. Algo que nunca houve na história. Estão entendendo, gente? Algo que nunca aconteceu. O Senhor está nos chamando a fazer parte. A expectativa de todos os apóstolos e discípulos nos primeiros dias da igreja era: Yeshua vai voltar na próxima semana. O Senhor está perto. O nosso sentimento tem que ser o mesmo. O nosso desejo tem que ser o mesmo. Nós estamos com saudades, cara. Por isso que a gente jejua, nada vai bem enquanto nós não tivermos Ele. As injustiças do mundo, o racismo, a exploração, tudo isso está subindo diante das narinas de Deus, cara. O que a gente tanto luta, isso está subindo
para que um dia Yeshua arranque essas coisas com a sua própria mão. De verdade, eu estou muito empenhado nesses dias a mobilizar não apenas a minha igreja local, mas por onde eu passar nos próximos meses. Eu sinto de fato que nós estamos nos aproximando de algo, cara. Eu creio que Asbury não foi à toa. Nós estamos com saudade de Yeshua. E eu sinto que ainda mais, cara, nós estamos de alguma forma encontrando um propósito maior, uma causa, uma unidade. Causas nos entrelaça, parece que nós estamos nos entrelaçando, entende? E não tem outro resultado para isso senão avivamento, senão presença. Cara, eu quero muito poder de alguma forma contribuir, de alguma forma fazer parte, de alguma forma levantar homens e mulheres nessa nação, que assim como Daniel volte os seus olhos a Jerusalém. Senhor, nós pedimos, caia sobre nós um peso sobre essa nação, sobre esse povo. Senhor, nós oramos pelo cumprimento de suas promessas a Israel. Nós levantamos a nossa voz por amor a Sião, até que Sião então se torne uma tocha acesa. Vamos lá. Até que Sião se torne uma tocha acesa, as nações da terra. Por isso eu quero pedir, Espírito, nos amadureça, toca-nos, igreja gentílica, faça-nos alcançar a maturidade. Vamos lá, você pode ficar de pé, vamos.